Vamos ver se vocês estão preparados. Se eu falar alô, alô, Realengo. Gilberto Gil, quando escreveu essa música, deu um problema na cabeça das pessoas. Porque ele, torcedor do Fluminense, e escreveu alô, alô, torcida do Flamengo. De todos os lugares do Rio que tinha, e eu não sei se tem algum carioca aqui, não quero de maneira nenhuma questionar as belezas cariocas, mas de todas as belezas ele escolheu falar de Realengo. Gilberto Gil escreveu essa música dentro do contexto de que estava para ser exilado. Ele ficou preso num colégio próximo a Realengo. E quando ele escreve a música, ele está num tom não de que superou alguma coisa, de perdão. Não, mas ele simplesmente se despedindo daqueles que de alguma maneira causaram, de lugares que para ele simbolicamente causaram algum tipo de dor. A gente usa abraço para muita coisa. A gente usa abraço para ser simpático, a gente usa abraço para reencontro, a gente usa abraço para despedida. A gente usa abraço de muitas maneiras. A questão é que sempre que a gente abraça alguém, alguém também fica fora do nosso abraço. O psicanalista Jacques Lacan vai dizer que não existe irmandade sem segregação. Quando a gente se alia e alinha, a gente também exclui. E talvez esse seja o desafio da nossa natureza. Como é que a gente consegue continuar se abraçando, sem fazer com que aqueles que estão fora do nosso abraço se sintam indignos de receber um próximo abraço que pode ser deles. A gente começa uma série nova essa semana e a gente começa com essa sensação e com essa necessidade de pensar sobre quem a gente vai abraçar, quanto a gente vai abraçar e quando a gente vai abraçar. Mas convidando a gente a pensar também no tanto que a gente exclui e deixa a gente de fora. Mas, para agora, para a gente sentir um pouquinho abraçado, a gente vai fazer uma oração. E eu não vou falar para você abraçar quem está do seu lado, não precisa, mas tem uns que estão se abraçando por vontade própria. A gente vai orar, pedindo para que nossa experiência nessa manhã, nesse sábado, seja muito especial. Vamos orar? Pai, a gente te agradece porque em Ti fomos abraçados, acolhidos, percebidos. E agora, nesse momento, nós queremos sentir diferentes abraços. Um abraço de quem louva, queremos sentir o abraço da Tua palavra, mas queremos também sentir o abraço uns dos outros, mas nesse momento. Oramos também por pessoas que estão distantes de nós, por pessoas que estão enlutadas, pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão longe dos nossos braços, mas nós oramos para que elas se sintam acolhidas e que o abraço que a gente talvez não consegue dar hoje, essas pessoas possam receber de alguma maneira, por algum caminho. Mas hoje nós oramos para que o nosso coração fique sensível, para abraçar mais e para que a gente permita, para que nós consigamos nos permitir cada vez mais a receber mais abraços, a sermos acolhidos e cuidados também. Oramos por tudo isso, dá-nos uma boa experiência nessa manhã, por Jesus. Amém. Bom sábado para todo mundo. E aquele abraço.
venceu a morte. Bendito seja o Senhor. Por esse motivo, nós sempre abrimos o nosso coração diante dele para agradecer tudo aquilo que ele tem feito, tudo que nos tem dado. Na vida, muitas coisas que nós fazemos e que ocupam o nosso tempo são vaidades, são coisas que passam. Mas aquilo que Deus tem a oferecer para mim e para você nessa manhã é conforto, alívio e um coração cheio de gratidão. São coisas que permanecem. Será que tudo é vaidade e o tempo é só ilusão? Será que a vida é virtude e palavras não são em vão? Estou em busca por respostas. Procuro não correr atrás do vento, e ao trabalhar debaixo deste sol, será que tudo ainda faz sentido? Eu não espero ter tudo, só espero viver o amor, valorizar cada instante, dividir o que receber e respirar sem medo de viver e descansar sentindo teu amparo e entregar o que eu não sou capaz e te dizer o quanto eu agradeço. Te agradeço, te agradeço, te agradeço. Se eu cair, segura minha mão. Se eu me cansar, segura minha mão. Se eu chorar, segura minha mão. Se eu desistir, segura minha mão. Se eu cair, segura minha mão. Se eu me cansar, segura minha mão. Se eu chorar, segura minha mão. Se eu desistir, segura minha mão. E respirar sem medo de viver e descansar sentindo teu amparo e entregar o que eu não sou capaz e te dizer o quanto eu agradeço. Te agradeço, Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Te agradeço. Te agradeço. Te agradeço. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o dia de hoje nos faz lembrar, todos os anos, que um dia o Senhor nos visitou, se tornou um de nós e derramou o seu sangue, doou a sua vida para que todos nós voltássemos a ter vida. E que o Senhor, para além disso, o Senhor venceu a morte, ressuscitou dos mortos, para que todos nós tivéssemos a esperança de que um dia todos nós entraríamos na glória com o Senhor. Obrigado. Andei tão cego
dignidade novamente diante de Deus. Amém? E ao ver tua glória naquele dia, me alegrarei em gratidão. Tocarei as marcas de vitória, vencido é o pecado. Perante ti me prostrarei. E ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por pecador, não sou Porque a graça nos basta, porque ela nos alcançou. Reconhecemos diante do Senhor que não somos dignos, mas o Senhor nos devolveu dignidade. reconheço, não sou digno, pela graça eu fui salvo. Reconheço, Reconheço, não sou digno, não sou digno, pela graça tua graça. eu fui salvo. Reconheço, não sou digno, Eu fui salvo. eu sou salvo. Reconheço, Não sou digno, pela graça eu fui salvo. Se você tem dúvidas da salvação em Cristo, olhe pra cruz, olhe pra cruz. Mas eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por pecador, não sou merecedor. E ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por pecador, não sou merecedor. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. Nos alcançou. Reconheço, não sou digno, pela graça eu fui salvo. Reconheço, não sou digno, Não sou digno. pela graça eu fui salvo. Eterno nosso Pai, eterno nosso Rei, obrigado pela cruz de Cristo. Obrigado porque nela
Todos somos iguais. Obrigado porque nela, não importa quem tenhamos sido, mas o que passamos a ser pelo sangue de Cristo. Nós mais uma vez pedimos a tua presença. Que o sacrifício de Cristo, que o exemplo dele, que a vida dele, que a morte dele, que a ressurreição dele, seja o que nos move a nos transformarmos continuamente até que ele mesmo volte a essa terra. É o que nós pedimos em nome de Cristo. Amém. Bom dia, bom sábado. Muito bom receber vocês aqui na comunidade. É uma alegria todo sábado estarmos juntos aqui. Provisório, mas é sempre bom a gente se encontrar. Nós terminamos recentemente, na semana passada, uma série sobre o Sermão do Monte. E essa semana nós estamos então começando uma nova série. A série se chama Exclusão e Abraço. Ou Abraço e Exclusão, ainda vou decidir como é que vai ser isso daí. Estou brincando. A série é baseada no livro de um teólogo chamado Miroslav Volf. É um teólogo que eu gosto muito, aprecio bastante. Tem uma experiência maravilhosa de vida. E é uma série que vai falar um pouco sobre um dos textos que eu mais gosto, porque é um dos textos que, desde que eu comecei a fazer o seminário de teologia, me estudar para me tornar um pastor, é um texto que mexe comigo e me move, que está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, segunda carta de Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 14. E diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, e as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Esse é um texto que eu gosto muito, porque ele fala de reconciliação, ele fala da missão de Cristo, mas ele também fala da nossa missão de reconciliarmos. Cristo reconcilia e ele deixa a missão de reconciliarmos. Então é um processo que, para mim, chama muito a atenção, porque é um processo que a gente acompanha por toda a Bíblia, do início até o final. A ideia de imitar a Deus. E quando a gente falou lá atrás, já faz bastante tempo, talvez muitos não lembrem, a gente falou da criação, a gente viu que esse conceito da imitação de Deus é um conceito que já estava lá. Quando Deus cria o mundo, ele concede ao homem a oportunidade do homem exercer o papel que é dele na criação. Então o homem vai ser rei, ou vai ser corregente, e o homem vai ser também sacerdote, a humanidade vai ser rei, vai reinar, e a humanidade também vai ser sacerdote. Como Deus é rei, como Deus é sacerdote, a humanidade vai atuar dessa maneira. Então essa ideia de imitar a Deus, ela é uma ideia que começa em Gênesis e percorre todo o texto bíblico. E quando a gente fala, desse ministério de Cristo, do ministério da reconciliação, a gente olha, obviamente, para toda a trajetória de Cristo. Tudo aquilo que Cristo fez, tudo aquilo que ele construiu durante a sua vida. E a gente estudou no Sermão do Monte como o discurso de Cristo, como aquilo que Cristo fala, como as palavras que Cristo vai
né, amarrando naquele sermão, elas vão contra aquilo que as pessoas estavam imaginando, contra aquilo que as pessoas tinham construído, elas vão contra a ideia da sociedade na época. Nesse sentido, a gente falou que Cristo ele vai construindo uma mensagem que é uma mensagem contra a cultura da época. E das primeiras falas de Cristo, naquele primeiro sermão maravilhoso, né? Naquele primeiro momento do sermão maravilhoso, do Sermão do Monte, é bem-aventurados os pobres de espírito. A gente viu exatamente isso, que Cristo ele começa falando dos marginalizados, daqueles que estão à margem, que a ideia dos pobres é justamente aqueles que estão na beira do caminho e nem levantar eles conseguem. E Cristo veio então para esse grupo, para essas pessoas. Esses são os que têm o reino dos céus. Então a mensagem de Cristo é uma mensagem que não era a mensagem esperada, que não era aquela mensagem que as pessoas estavam esperançosas de ouvir. Não, vamos reunir aqui um exército e vamos libertar Israel do jugo opressor, do jugo dos romanos. Os zelotas, se Jesus tinha um discípulo que era zelota, os zelotas ansiosos por alguém que viesse e matasse os romanos, matasse os traidores da pátria. Os fariseus ansiosos por alguém que viesse e guardasse a lei exatamente como eles imaginavam que a lei deveria ser guardada. Os saduceus esperando o Messias que viesse fazer um acordo para reassumir o trono de Davi. Todo mundo com alguma expectativa. E Cristo frustra todas as expectativas. O ministério terrestre de Cristo é uma frustração constante de todos aqueles que o seguiam. A cultura da época, as circunstâncias da época, construíram uma imagem de um Messias. E Jesus Cristo, em todo o seu ministério, não se encaixava naquelas imagens. Aqui e acolá, quando ele curava, quando ele fazia os coxos andarem, os cegos verem, os surdos ouvirem, naqueles momentos de cura, as pessoas falavam assim, poxa, isso é o que o profeta Isaías predisse. Está acontecendo exatamente isso. Ele é o Messias. E na sequência, Jesus começava a falar, perdoem os inimigos. Se alguém bater uma face, dê a outra. O meu reino começa agora, mas não é daqui. Eu vou preparar casas para vocês em algum lugar. E quando eu voltar, peraí, você vai embora? Peraí, não é agora? Jesus vai construindo uma série de falas e ele diz, não, eu vou morrer. E Pedro diz, Senhor, que está maluco? Não vai morrer, não. Jesus fala, Pedro, sai o demônio de ti aí, você está falando besteira. Tudo que aquelas pessoas esperavam, Cristo não é. Naquele último momento ali, em que os soldados romanos, num acordo que é feito com um dos discípulos, com Judas, quando eles traem, quando o discípulo Judas trai Jesus e os soldados romanos aprisionam Jesus, alguns ainda esperavam que aquele seria o momento que Cristo faria alguma grande coisa. Alguns revoltados quando Cristo já estava crucificado no madeiro, ainda falavam, se você é o mesmo Messias, faz alguma coisa. Agora é a hora, mostra o teu poder. Faz alguma coisa. A morte de Cristo é a gota final de um copo de expectativas frustradas. Aquele Messias libertador não acontece. Não do jeito que as pessoas esperavam. Ele morre. E no processo de morte dele, ele é traído por todo mundo. Apenas algumas mulheres, segundo o texto bíblico, permanecem fiéis ao lado dele o tempo todo. E na cena da crucifixão, de acordo com um dos relatos, o discípulo amado João também estava ali. Mas todos os outros fogem. Pedro o nega 3 vezes. Todo mundo desaparece. Uma parte da multidão que cantava hosanas ao filho de Davi uma semana antes, agora grita, crucifica-o. Todo esse processo de humilhação, cospem em Cristo. Ele é torturado com chicote, apanha, apanha e apanha. É obrigado a carregar a cruz. É obrigado a andar uma distância para que as pessoas vejam aquela humilhação.
Vocês sabem, vocês já ouviram isso. A morte de cruz era uma morte humilhante, dolorosa, separada para as pessoas marginalizadas da sociedade. E ele é crucificado ao lado de 2 ladrões. Cristo morre como um criminoso. As expectativas da época, frustradas, não levavam em conta o texto de Isaías 53, por exemplo. Que era um texto ruim, um texto duro. Um texto que fala que não havia formosura em Cristo. Um texto que fala que ele era desprezado. Um texto que fala que ele foi contado com os criminosos, com os malfeitores. Esses textos difíceis do Antigo Testamento foram ignorados por uma enormidade dos religiosos da época, porque não eram textos que atendiam às expectativas deles. E esse é o mesmo risco que nós corremos, de olhar para a Bíblia e irmos atrás apenas dos textos que nos fazem bem e que suprem as nossas expectativas de quem é Deus e do que Ele espera de nós. A morte de Cristo é a gota final num copo que transborda de expectativas frustradas. Ele morre como um criminoso, violentado, abusado. E essa cena da cruz, esse último momento da cruz, não aproxima Cristo dos religiosos, não aproxima Cristo dos poderosos. Pelo contrário, aproxima Cristo de todos aqueles que sofrem. Porque Cristo foi injustiçado, traído, abandonado, violentado. E quando nós somos injustiçados, abandonados, traídos e violentados, nós encontramos na cruz conforto. O conforto de saber que nós não estamos sozinhos. Que todas as vezes que formos traídos, injustiçados, abandonados, até por Deus, porque Cristo diz: Deus meu, por que me desamparaste? Quando formos também violentados, quando sofrermos violência, nós temos a certeza de que Ele passou por isso. E porque Ele venceu, nós também podemos vencer. A cruz é um símbolo, é um lugar de conforto para quem é marginalizado, para quem sofre, para quem está sentado à margem do caminho e nem levantar consegue. Mas a cruz não é só isso. A cruz também é um desafio. A cruz é um desafio porque Cristo não morre somente por aquelas mulheres que estavam com Ele até o final. Cristo não morre somente pelo discípulo amado João que ficou com Ele até os últimos momentos. Cristo morre por todos os discípulos que o abandonaram. Cristo morre por Pedro, que o negou, que fugiu, que teve vergonha de quem Cristo era, que teve medo. Cristo morre pelos soldados romanos. Cristo morre pelos líderes da época, os líderes religiosos da época, que mentiram a respeito dele e organizaram com um julgamento corrupto. Cristo morre por quem a gente acha que merece. E Cristo morre por quem nós sabemos que não merece. E é por isso que a cruz é tão desafiadora. Porque a cruz não é só o lugar onde os sofredores encontram conforto. A cruz também é o lugar onde aqueles que fazem sofrer os outros encontram perdão. E esse é o nosso grande desafio. Entender que ambos, os oprimidos e os opressores,
os que sofrem pelas mãos dos que fazem sofrer, encontram na cruz um lugar para serem chamados filhos de Deus. Paulo escreve em Romanos, capítulo 5, um texto extremamente difícil. Ele diz assim, Romanos, capítulo 5, a partir do verso 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. É o Espírito que derrama amor. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom até alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu amor por nós, pelo fato de ter Cristo morrido, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já agora reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Paulo em Coríntios, em 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, ele vai falar uma outra coisa, ele vai dizer que a cruz é loucura, porque a cruz é fraqueza. Ele vai dizer que Deus escolheu as coisas fracas, as coisas loucas desse mundo para mostrar a sua força e a sua sabedoria. E a cruz é exatamente isso. Eu gosto de falar há bastante tempo que a gente aprendeu a olhar o cristianismo e as coisas de Deus pela ótica errada. Porque a gente pensa em crescimento, a gente pensa em vitória, a gente pensa em coisas boas. E tá certo, nada disso está errado. O reino cresce. É muito bom, é muito gostoso pensar que a gente foi perdoado. Mas o cristianismo, na sua essência, ele é a religião da vitória pela derrota, da força pela fraqueza. Em todos os evangelhos, com exceção de João, Mateus, Marcos e Lucas, os três evangelistas repetem do início ao fim, Mateus várias vezes, Jesus dizendo: se você quer vir após mim, toma a sua cruz e me siga. Porque o cristianismo é uma religião da cruz. É da ressurreição também, é da vida de Cristo, é de tudo isso. Mas em essência o cristianismo é a religião da cruz. Se alguém quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Então o desafio, meus queridos, não é só olhar para a cruz e imaginar que aquele que você odeia e não gosta pode e talvez receba perdão. É o desafio de saber que você pode acabar nela. Mais dia, menos dia. Porque o amor que você recebeu dela, diz o texto bíblico, o amor e a transformação que você recebeu dela faz com que você não viva mais para você, mas viva para Cristo. Por isso o cristianismo é a religião da derrota que traz vitória, da fraqueza que traz força. A cruz é para todos, mas é também de todos, porque todos os seguidores de Cristo são convidados a um dia morrerem na cruz também. E Paulo vai falar disso metaforicamente, ele vai dizer, olha, quando vocês são batizados, vocês morrem como Cristo morreu e ressuscitam como Cristo ressuscitou. Mas aí é uma floreada bonita. Porque, na verdade, não é bem isso só que Cristo está falando. Os apóstolos foram martirizados. Pedro, o que negou Cristo.
Diz a tradição, primeira carta de Clemente, Eusébio, citando Orígenes, eles dizem que Pedro foi crucificado e não aceitou ser crucificado como Jesus. Vocês sabem disso. Pedro pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Esse é o peso do cristianismo. É um peso que a gente gosta de esquecer porque ele é muito dolorido. Na verdade, a gente criou uma religião que a gente chama de cristianismo, que é a religião das exclusões. É a religião daqueles que não podem porque a gente não quer, e a gente usa a Bíblia para isso. É a religião dos que não podem, dos que não devem entrar. Não, esse daqui não pode, aquele ali não pode. Esse daqui está fora. Exclui aquele. Aquele é pecador. Mas o centro da nossa fé, e Paulo vai dizer, escolhi saber nada entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. A nossa religião é a religião do abraço, do acolhimento. Aqueles que sofrem e aqueles que causam sofrimento. Porque aqueles que sofrem encontram conforto. E aqueles que fazem sofrer podem encontrar perdão. Eterno nosso Pai e eterno nosso Rei. Que lugar difícil é a cruz. Em muitos momentos a cruz é um lugar de conforto, agradável, de libertação, de leveza, porque tira as nossas culpas, os nossos fardos, porque nos mostra que Cristo passou por muito do que nós passamos também, com muito mais dor e muito mais sofrimento do que a gente jamais vai conseguir vislumbrar. Mas muitas vezes também a cruz é um lugar de desconforto tremendo, porque é o lugar daquele ou daqueles que nos machucaram, nos feriram, nos oprimiram. É o lugar onde eles também encontram perdão e alívio. E é tão difícil a gente conviver com isso. Mas, Senhor, talvez o desafio mais duro do cristianismo, talvez o desafio mais duro de sermos seguidores de Cristo, é entendermos que a cruz não é só o lugar onde Cristo morreu. A cruz é o lugar onde Ele nos convida a servirmos. Porque o amor que a gente recebe de Cristo na cruz precisa ser o amor que transforma a nossa vida. Precisa ser o amor que nos torna amorosos como Cristo foi. E é claro, a gente é humano, a gente é limitado, a gente não vai conseguir, mas a gente precisa tentar. Precisa começar com a gente. E por isso que nessa manhã a gente implora que Teu Espírito derrame o amor sobre nós, o amor de Cristo, para que a gente carregue a nossa cruz até que Ele volte a essa terra. Em nome dEle oramos. Amém. Coração que tá apertado para ver um mundo diferente da notícia.
repetida da televisão. Eu me pergunto onde é que foi. Alguém me explica, por favor, onde é que foi que nós desaprendemos a viver em união. Quero ver mudar, mas se eu aqui só esperar, eu sou um deles, sou só um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim. Amor que tanto quero ver a começar em mim. Quem me perceber, que antes possam me reconhecer e me descrever em teu amor. E se tivesse mais perdão, se no lugar de apontarem tantos erros fossem estendidos mais abraços, mais olhares de aceitação. Se não mais tanto tempo em vão, se nosso bem mais precioso não faltasse quando para ouvir, para entender o meu irmão. Posso até sonhar, mas se eu aqui só esperar, eu sou um deles, sou só um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim. Amor que tanto quero ver a começar em mim. Quem me perceber, que antes possam me reconhecer e me descrever em teu mais amor a começar em mim. Amor que tanto quero ver a começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer e me descrever em teu amor. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer e me descrever em teu amor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça brilhar o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Feliz sábado a vocês e até semana que vem, no mesmo horário,
aqui no Shopping Pátio de Higienópolis. A gente pede um favor para vocês já sabem, né, quem já vem aqui. Saída pela minha esquerda, direita de vocês, com uma certa agilidade para o pessoal que está chegando aqui para a próxima sessão, porque hoje me empolguei e falei demais, então tem que ser mais rapidinho aí, tá bom? Valeu, um abraço, pessoal. Feliz sábado.